Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria. Esse programa, esse projeto que faz parte do site Indústria News e conta com o apoio e o patrocínio da nossa Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Hoje a gente está gravando esse programa nesta terça-feira, 5 de agosto. Se não houver nenhuma mudança de última hora, daqui a pouquinho, nessa quarta-feira, 6 de agosto, passa a valer a sobretaxa, a taxa de 50% imposta pelo presidente Trump sobre os produtos importados do Brasil. A gente tem discutido aqui no webinar os efeitos dessa taxa sobre a economia do Estado. Já conversamos com o Kelson Fernandes, presidente da FEComércio, que se mostrou muito preocupado com a questão do emprego no setor, né? E hoje a gente vai falar com o setor que seguramente será o mais afetado pela taxa dos Estados Unidos, que é o setor industrial. Meu convidado é Marcos Verheyen, que é o gerente executivo de desenvolvimento industrial da FIEB, economista. Marcos, obrigado pela sua participação. E a minha primeira pergunta, Marcos, é o seguinte: eu estava dando uma olhada aqui no noticiário, nas agências, para ver se tinha alguma mudança. Não vai ter, pelo menos por enquanto. E eu queria saber de você, assim, qual a consequência, né, dessa taxa para o setor industrial da Bahia? Eu falo em termos de produção, exportação, emprego. Dá uma geral aí para a gente. Pronto, Geraldo, obrigado pelo convite. De fato, essa é uma questão que a gente já vem acompanhando há algum tempo, né? Só para a gente dar lembrar o que aconteceu, porque tem muita coisa que aconteceu nesse ano, né? Mas assim, em abril, no início de abril, o governo Trump anunciou, né, as tarifas recíprocas em relação a diferentes países do mundo, e o Brasil, na época, ficou com a taxa até menor que os países, cerca de 10%, né, sobre os produtos. E naquela época a FIEB já montou, através do seu observatório, um painel para monitorar não só exportações, mas também importações. Por quê? Porque, só para a gente se lembrar aqui, houve uma escalada com a China e começou né, os Estados Unidos colocaram uma taxa, a China respondeu e foi subindo, chegou num patamar insustentável, né? E o que provocou, o que exigiu uma conversa maior entre os países. E nossa preocupação naquela época, a nossa preocupação maior era desvio de comércio, de exportações da China para outros mercados. Então a gente tinha uma preocupação grande, não estávamos tão preocupados, claro que a taxa de 10%, a tarifa de 10% era ruim para exportações, mas a nossa preocupação maior era esse desvio de comércio da China para outros mercados, né, produtos que seriam direcionados aos Estados Unidos para outros mercados grandes, e o Brasil seria esse mercado, até porque a gente já vem sentindo aqui essa entrada maior de produtos chineses, concorrendo com nossos produtos aqui. Então a gente montou esse painel já em abril, para monitorar tanto exportações quanto importações, para ver os impactos, né? E quando chegamos agora em julho, nós recebemos, né, todos nós fomos, digamos assim, surpreendidos com a decisão do governo americano de estabelecer essa tarifa de 50%, e que também a gente não sabia direito como é que era, porque se era 50 sobre o 10 ou era 50 já com 10, então ficou meio confuso. A lista de exceções, né, tem outro nome, acho que é a lista de exceções dos produtos que não vão sofrer as taxas de 50%, foi divulgada agora, recentemente, né? De fato, foi o ato que foi divulgado mesmo, foi esse último, né? Porque antes a gente tinha uma informação de uma carta que foi enviada para o presidente da República, então havia uma dúvida grande em relação a esse processo. E alguns produtos que ficaram de fora, digamos assim, da tarifa de 50%, são produtos importantes para a nossa indústria baiana. Agora eu falo um pouco, vou falar mais da Bahia, né? Vou falar do Brasil, deixa o Brasil aqui, tratar aí outra questão do Brasil, falar mais da Bahia. Então, por exemplo, a Bahia exporta celulose, tanto em fardos quanto solúvel, para os Estados Unidos. Esse setor ficou de fora da tarifa de 50%. Isso é importante, porque é um setor exportador, é o principal produto praticamente exportado para os Estados Unidos, um produto relevante aqui para a nossa indústria, então ficou fora. Então, foi uma boa notícia. Outros setores
alguns produtos específicos de cloro, né, cloretos, também ficaram de fora, também é positivo. Mas, se nós formos avaliar o que foi anunciado, o que ficou de fora e tudo, a gente tende a gente fez essa comparação, cerca de 1/3 das exportações da Bahia ficaram de fora dos 50%, tá? Então, 33% das exportações da Bahia ficaram de fora dos 50%. Do ponto de vista da indústria, cerca de 37% ficaram de fora. Tá? Então, a gente tem uma maior parte, cerca de 63% das exportações industriais continuam com tarifa ou de 25%, que é no caso específico dos pneus para passeio, que é um setor importantíssimo, cerca de 60% a 61% das exportações de pneus da Bahia são direcionadas para os Estados Unidos, então é um valor significativo, expressivo, ficou em 25%, e para passeio, tá? E caminhões ficou em 50%, mas para passeio, que é o principal, ficou em 25%, mas o restante ficou em 50%. Tá? A gente ficou muitos produtos. E aí, desses produtos que ficaram em 50%, que são os representativos aqui para a nossa indústria, a gente tem petroquímicos, derivado de cacau, que as exportações baianas de manteiga de cacau são praticamente para os Estados Unidos. Então, nós até pensávamos que poderia até ficar fora dos 50%, mas não ficou. Então, é um setor extremamente relevante. Ferroligas, aí eu falo aí ferro-cromo, ferro-silício, que são produtos importantes. No caso, o ferro-silício ainda teve uma agravante, sofreu um processo de antidumping passado, então acabou se somando, então ele é mais de 50% da tarifa. Então, realmente, é muito pesado para o setor, né? É um setor relevante aqui para a nossa indústria, e vários outros setores, aí menores, mas também que são representativos nas comunidades. Por exemplo, é um setor água de coco. A Bahia exporta água de coco para os Estados Unidos, mais de 20 milhões de dólares no ano passado, e esse setor foi impactado, e do jeito que as coisas estão, ele simplesmente não vai conseguir exportar porque ele tem concorrentes asiáticos, então ele não vai conseguir entrar naquele mercado. E é um setor que emprega muito, tem toda a cadeia do coco, né? Então, às vezes, a gente não pensa, né, que no impacto local, nas comunidades, na cadeia de produção. Então, assim, é muito ruim para a gente, né? Essas medidas foram muito ruins. A gente entende que não é fácil você simplesmente desviar o comércio. Vou deixar de exportar para os Estados Unidos, vou desviar, vou para outro mercado. Não é assim, não é uma coisa automática, não é simples. Você já tem algumas especificações que você tem que atender para o mercado americano que outros não desejam, não atendem, ou você tem outros concorrentes e outros mercados também. Então, não é uma coisa automática que você simplesmente vai deixar de exportar para os Estados Unidos e vai passar para outro mercado. Então, a gente está nessa transição aí. Até porque, como isso afeta todos os estados do Brasil e afeta praticamente todos os países do mundo, está todo mundo, né, tentando se rearrumar, né, buscando novos mercados, enfim, a disputa deve estar sendo bem complicada. Exato. Você falou da questão da celulose, só para dar um depoimento aqui, eu tive há uns 20 dias atrás, a convite da ABAF, visitando a Veracel e a Suzano, lá no extremo sul da Bahia. Então, assim, o trabalho que eles fazem, o impacto daquilo ali naquela região é realmente fenomenal. Se houvesse uma taxação dessa, fico imaginando o efeito disso em emprego, em renda, né? Então, muito prejudicial. Quando você fala falou aí dos produtos ferro-silício, né, que você falou, né? Isso. E aí a gente está falando basicamente, talvez, da Ferbasa, né? Que a Ferbasa. Grande, quer dizer, dá para imaginar a preocupação do pessoal da Ferbasa nos próximos balanços dos próximos meses, né? Exato. Produção de calçados, Marcos, tem efeito também na indústria calçadista? Tem efeito. Vários setores, o calçados, a Bahia não tem uma exportação tão significativa para os Estados Unidos, mas é um setor impactado, e é outro exemplo, muito bem colocado. É um setor gerador de emprego forte, né? Tecido e mão de obra, ele está no interior do estado, então não está localizado na região metropolitana de Salvador, mas está em outras regiões aqui, Itapetinga e outras localidades, e tem um impacto grande na comunidade local, né? Então, às vezes a gente fica pensando nos grandes números, né?
mas também esses números menores, digamos assim, podem não ser tão grandes para a nossa pauta, mas são representativos para o setor específico e, sobretudo, para a comunidade, para a região, para a localidade onde eles estão. Então, tem um impacto grande de renda aí. Isso. Não, e você falou nisso, eu me lembrei agora do CAGED, o Ministério do Trabalho divulgou ontem os dados do emprego, que é outra coisa que é bom sempre salientar, como a indústria vinha crescendo em número de empregos, né? Vem crescendo. No semestre foram pouco mais de 67 mil vagas formais. O setor de serviços, né, sempre acaba dominando, são 36 mil vagas no setor de serviços. Quando você junta indústria e construção, são mais de 20 mil vagas formais criadas no primeiro semestre na Bahia, nesse setor, muito acima do comércio, do agropecuário, que são setores também que empregam bastante, né? E o setor calçadista, nesse primeiro semestre, eu peguei esse número, foram mais de 2 mil vagas. E aí você falou da questão do interior, pequenos municípios, médios municípios, né? O impacto disso, como pode ser prejudicial. Me fala um pouquinho, Marcos, de uma questão. Teve uma reunião ontem do governador, né, com o pessoal da FIEB. Eu não sei se você acompanhou. Sim. Né, dá uma visão geral do que foi tratado. O governador está bem sensível nesse aspecto, né, tem conversado com a indústria, né? Fala um pouquinho aí do que foi falado e tratado lá. Pronto, então assim, antes de comentar a reunião de ontem, só para relembrar, quando o Trump, quando foi anunciado de fato, na verdade, quando ele anunciou, antes das exceções, né, a primeira tarifa de 50%, já foi criado aqui um grupo de trabalho, FIEB, Governo do Estado, para já tratar dessa questão, né, e assim, sintonia, né, uma preocupação grande do Governo do Estado, em relação aos impactos, eventuais impactos aí, tanto do ponto de vista de produto, né, de produção, mas também de emprego, né? São setores importantes aí, como a gente comentou aqui. Então, já esse diálogo já existe, já está, digamos assim, institucionalmente já estava alinhado, federação e governo do estado, através desse grupo de trabalho para tratar já dessas questões. Então, ontem nós tivemos uma conversa com o governador, né, por conta aí quando foi confirmado de fato todo o pacote, digamos assim, de Trump. A gente conseguiu fazer toda uma análise dos impactos e tudo mais, e aí conversamos com diferentes setores, eles foram convidados, inclusive, muitos desses setores foram convidados ontem para essa conversa com o governador, e nós mostramos para o governador mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Quais seriam os impactos, né? Como comentei aqui, um terço ficou naquela parte, digamos assim, menos pesada das exportações, né? Ficou menos com vista de tarifa, mas a gente tem 2/3 ainda com tarifas extremamente elevadas, setores que empregam, né, bastante, que tem impacto nas localidades, no interior, diferentes municípios, né? Se a gente for colocar a cadeia toda, a gente tem assim diferentes municípios impactados. Então isso foi colocado para o governador ele conseguiu convidar o vice-presidente Geraldo Alckmin para participar online da conversa, o que foi muito bom, porque nós também apresentamos os impactos e fizemos sugestões, recomendações para o governador levar para o governo federal e também questões para o governo estadual também tratar, né? Então, com a participação do vice-presidente, a gente conseguiu falar diretamente com o governo federal. Por conta disso, até a gente teve um encaminhamento, né? A gente vai ter um encontro, né, que nós vamos participar em Brasília. Estaria agendado para amanhã, mas talvez seja alterado para depois de amanhã, para reforçar essas recomendações de apoio que o governo federal precisa não, né? Deve dar aos setores para que a gente consiga fazer essa transição, né? Então, desde apoio específico para alguns setores, inclusão, por exemplo, você tem uma lista de exceções do Mercosul que você pode colocar tarifas acima do que é praticado no Mercosul, que a gente chama de LETEC. Então, a gente tem algumas sugestões de alguns produtos para a gente tentar garantir uma transição para que o impacto não seja tão grande para esses produtos, né? Produtos químicos, pneus também sofrem com isso. Alguns créditos
federais que podem ser antecipados. Por exemplo, PIS/COFINS, você pode ter crédito, conta de exportações, você pode antecipar esses créditos. Linha de financiamento, né? Então, assim, a gente fez uma série de sugestões que foram levadas diretamente, apresentadas diretamente para o vice-presidente Alckmin. Ele tomou nota, inclusive ele até fez questão de registrar que ele tinha anotado, né, e repetiu o que foi colocado, para dizer que ele mostrou que tinha assimilado bem o que foi colocado. E nós agendamos esse encontro, vai ter esse encontro que vai ser realizado, está marcado para amanhã, mas talvez seja alterado para depois de amanhã, para tratar especificamente com o governo federal. Aí, no caso, vai ser em Brasília mesmo. É verdade. E o próprio pessoal lá de Brasília, o ministro da Fazenda, o Haddad, também já confirmou que tem medidas para serem anunciadas nos próximos dias. Isso. Enfim, o BNDES deve vir pesado aí, com linha de financiamento, né? O governador falou, parece, de ICMS, redução, diminuição de alíquotas. Enfim, vai ter que ter alguma medida compensatória aí para enfrentar esse primeiro momento. Estou conversando com o Marcos Verheyen, diretor executivo de desenvolvimento industrial da FIEB, economista. Marcos, houve até alguma sinalização nos últimos dias de conversas entre Trump e Lula, né? O próprio ministro Haddad ontem falou da questão dos minerais estratégicos, né? Que o governo brasileiro estaria disposto a negociar, fazer acordo com os Estados Unidos. Só que aí veio a questão da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, que não é um fator político, né? E articuladores, algumas pessoas ligadas ao governo Lula até dizem que isso pode ser uma forma até de Trump não mais negociar qualquer redução de tarifa nesse momento. O que você acha que pode acontecer nos próximos dias? Essas negociações avançarem, pararem, enfim, o que é que você está? Qual é o seu sentimento, a sua expectativa? Bem assim, é difícil fazer uma previsão, porque a gente nota que há um componente político, né, nessa decisão do governo norte-americano. A gente não sabe direito como é que ele vai reagir. Mas o que a gente tem percebido, até conversando com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e a própria CNI tem declarado, ontem o presidente Albano participou até de um programa televisivo e ele falou sobre esses assuntos. Há uma pressão forte do setor empresarial americano também. Então, assim, qual é o melhor parceiro nosso? É o próprio comprador lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque o produto vai chegar mais caro. E ele também, assim como a gente vai ter dificuldade de desviar de comércio para outros países, né? Eles também terão dificuldade de conseguir substitutos, tanto no mercado interno, quanto também através de outros países que também sofreram tarifas, né? Talvez menores que a nossa, mas também fica caro. Né? E tem as especificações dos produtos que talvez os outros concorrentes não atendam, né? Alguns produtos eles não conseguem substituir. Então, há uma pressão também que está acontecendo, assim, uma parceria, digamos assim, com o setor empresarial norte-americano, no sentido de pressionar o governo americano de tomar uma decisão mais racional, porque, de fato, para os Estados Unidos não é bom. Não é uma medida positiva para a economia norte-americana. Ele vai encarecer os produtos, né, tem impacto inflacionário para eles, né, e a expectativa de atrair investimentos novos é uma coisa ainda que está uma interrogação ainda, não está claro, é um desejo, né, uma justificativa até que o presidente norte-americano usou lá em abril para anunciar essas tarifas recíprocas, mas há dúvidas em relação a isso, do ponto de vista do efeito prático, né, e como é que ele vai monitorar isso, né, é uma coisa está um pouco mais solta, né, o fato que vai ser, digamos assim, e eu acho que a própria sociedade americana vai perceber isso nos próximos meses, é um aumento de preço, vai acontecer um aumento de preço. Então, assim, essa conversa com o setor empresarial norte-americano é importante do ponto de vista de sensibilizar o governo. A impressão é importante não só essa questão, digamos assim, entre os governos, né, mas também dos empresários, também, no caso, lá os norte-americanos, também pressionarem o próprio governo deles a reverem, né, ou reavaliarem as decisões tomadas. É verdade. Se eu não estou enganado, se tiver, você me corrige, eu acho que os Estados Unidos representam 9, 10% das exportações da Bahia, né, do Estado.
Isso, ano passado foi 7,4%, se eu não me engano, e no primeiro semestre estava um pouco mais acima de 8,3%, se eu não me engano. Eu fico, 7, 8%. Eu fico imaginando, por exemplo, Ceará, a CNI divulgou isso na semana passada, que tem uma exposição de quase mais da metade das exportações do Ceará são para os Estados Unidos. Eu imagino a confusão que não deve estar por lá, né? O impacto disso nas contas do Estado, né? Para os exportadores locais, né? Exatamente. Importante trabalhar com novos mercados, né? Buscar essa diversificação, né? Mas é um trabalho de longo prazo e não se faz, como você disse, né? De uma hora para outra nessa condição que foi imposta, né? Exato. Você tem toda uma organização de uma produção voltada para um cliente que você tem que repensar, você já tem os custos, já tem todo o processo que você já se envolveu. Às vezes aquela exportação, mas não é o setor não depende da exportação dos Estados Unidos, mas aquela exportação, ela viabiliza outros negócios para o setor, então ela é estratégica para aquela empresa ou até para aquele setor, embora não seja o principal, né? Então, é importante isso, né? Esse impacto, né? A gente chegou até aqui a fazer um cálculo de impacto de PIB e tudo, na Bahia, a gente está estimando um cálculo de 0,27% no PIB. Aí você pensa, 0,27 não é tão expressivo, mas é porque ele pode desorganizar toda a cadeia, ele pode ter impactos na cadeia toda de fornecedores, né? Inviabilizar o próprio funcionamento do negócio. Essa pequena parcela, ela pode inviabilizar o próprio negócio, porque ela entra na composição, no mix, né, da empresa. Então, embora pareça não tão expressivo, né, é um impacto significativo. E que pode gerar impacto em empregos também, né. E até porque a gente cresce aí a 2,5%, 3% ao ano, nada muito, qualquer 0, alguma coisa acaba tendo impacto também. Se fosse um crescimento chinês, né, estava mais diluído, né, estava mais tranquilo. Exatamente. Marcos, eu queria te agradecer pela entrevista, bom papo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, enfim, que você acha importante, que eu acabei não abordando aqui, fique à vontade. Não, Geraldo, obrigado pelo convite. É só reforçar até a mensagem que foi colocada até pelo vice-presidente ontem na conversa. Os governos, né, federal, estadual, estão pensando em medidas para tentar, digamos assim, contornar esses impactos, mas assim, a recomendação sempre é negociar, vamos negociar para tentar tirar os produtos dessa tarifa dos 50%, vamos tentar prorrogar os prazos, vamos tentar negociar. Então, acho que é importante a gente não deixar de pensar nessa questão da negociação e do diálogo para tentar contornar ou mitigar, digamos assim, os impactos dessas decisões que foram tomadas recentemente pelo governo norte-americano. Eu já ia encerrar o programa, mas me veio uma curiosidade aqui. Vocês criaram um comitê aí para discutir esse assunto? Vocês estão recebendo empresários, estão orientando? Qual tem sido esse trabalho de vocês, assim? Nós temos recebido, assim, alguns setores têm enviado pareceres dos impactos específicos das medidas e também sugerido algumas políticas para a gente caminhar junto ao governo do estado e governo federal. A gente tem feito essa interlocução com as empresas. Como eu falei ontem, até algumas foram convidadas para conversa com o governador e com o vice-presidente. E estamos conversando, sim, com todos os setores e com empresas específicas mais impactadas. Bacana. Eu conversei com o Marcos Verheyen, gerente executivo de desenvolvimento industrial da FEB. Marcos, mais uma vez, obrigado. Encerrando mais uma edição aqui do nosso webinar da indústria, agradecendo mais uma vez a parceria da FIEB e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Geraldo. Um abraço.